unidade de estudo, vamos finalizar a análise sobre o ITCMD. Afinal, quem é competente para a fixação da alíquota do ITCMD? Não deixe de acompanhar as explicações do professor Edivaldo Nilo, já que este tema é muito relevante e que vem sendo cobrado com frequência em diversas provas. Bons estudos! Vamos nessa, nossa última unidade de ensino sobre o ITCMD. Vamos ver agora o aspecto pessoal e também o aspecto quantitativo do ITCMD e as decisões jurisprudenciais a respeito do tema, bem como as questões de concurso sobre a matéria. Então veja aqui comigo, meu amigo, que o sujeito ativo do ITCMD é aquele que tem competência para exigir o tributo, não é? O Estado ou o Distrito Federal. Já o sujeito passivo, vejamos aqui o que diz a legislação de Santa Catarina. Veja que a legislação de Santa Catarina estabelece como sujeito passivo o herdeiro, o legatário, o fiduciário ou fideicomissário no caso de transmissão causa-mortes, o donatário ou cessionário no caso de doação ou de cessão, o beneficiador de direito real quando de sua instituição, o nuproprietário na extinção do direito real. Veja comigo o que é esse nuproprietário. Você já viu o que é o caso do fideicomisso. Nesse caso do nuproprietário, acontece que o nuproprietário é proprietário do bem. Só que esse bem, ele é cedido após estar com outra pessoa. Isto é, o direito de uso do bem está com outra pessoa, denominado de usufrutuário. Então veja, o nuproprietário é o proprietário do bem. Já a posse desse mesmo bem está com outra pessoa que se utiliza, faz uso do direito, né? É legítimo a esta outra pessoa utilizar do bem. Se usufrui dos direitos de uso. E é chamada de usufrutuário. No que tange ao sujeito passivo, você viu na legislação de Santa Catarina que na extinção desse uso, o nuproprietário vai ser sujeito passivo. No que tange, meu amigo, agora, a base de cálculo do tributo, verifique que o aspecto quantitativo aí do ITCMD. No que tange a base de cálculo, você sabe que é o valor venal do bem, né? O valor do bem. Mas é importante você saber as súmulas 113 do STF e a súmula 112 do STF. O que afirmam estas súmulas? Diz o seguinte, que eu vou adotar o valor dos bens, no caso de transmissão causa-morte, na data da avaliação. Isto é, no momento da avaliação que eu vou verificar o valor venal do bem. Por quê? Porque para esse bem ser, esse valor ser atualizado. Isto é, no momento da exigibilidade que eu vou ver o valor do bem. Agora, no que concerne a alíquota será vigente no momento do fato gerador. O que quer dizer isso? Isso está de acordo com o artigo 144 do Código Tributário Nacional, que diz que eu vou verificar o momento da ocorrência do fato gerador. Então, a alíquota vigente vai ser no momento da morte. Por quê? Porque o fato gerador ocorre com a morte, no caso de transmissão causa-morte. Então, a alíquota vigente, a data do fato gerador, que ocorre com a morte. Dito isso, meu amigo, minha amiga, vamos ver aqui algumas decisões do STF e do STJ sobre o assunto. Veja o que diz aí. A base de cálculo do ITCMD nem sempre poderá ser o valor integral do Monte Mor, isso é, o que é o Monte Mor, a herança. Existem hipóteses em que se deverão afastar os valores da ameação do cônjuge ou do companheiro sobrevivente de acordo com o regime de bens. Claro, de acordo com o regime de bens aí
estabelecido pelo Código Civil, bem como excluir as dívidas do falecido. Tem que excluir as dívidas do falecido. Claro, porque você vai transmitir o crédito e não a dívida. A dívida não se transmite no caso da morte. Nesse sentido, já afirmou o STF que o ITCMD incide sobre um montante líquido da herança, sendo lícito abater do cálculo as despesas funerárias previstas no Código Civil. Veja que é o valor líquido da transmissão. De certo, devemos conhecer, né? Assim, devemos conhecer também os seguintes entendimentos jurisprudenciais. Calcula-se o imposto de transmissão causa-morte sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. Súmula 590 do STF. Neste caso, aquele que quer vender o imóvel, promitente vendedor, morre. E o ITCMD não incide sobre o valor total da promessa de compra e venda, mas sim pelo valor que ainda se deve pagar pelo imóvel. Uma coisa lógica. Por quê? Porque se já houve parte de pagamento em prestações, vai incidir sobre o restante do valor, que é o valor residual, ou saldo credor, e foi transmitido aos herdeiros no momento da morte. Ou seja, é o proveito econômico obtido em face do contrato de promessa de compra e venda e transmitido aos herdeiros. Assim, o ITCMD incide sobre os créditos das prestações a receber. Em outras palavras, o ITCMD deve incidir em cima dos valores que serão pagos pelo promitente comprador, prestações a serem pagas ou a receber em face do contrato, se este não for rescindido, porque se for, aí não existe a transmissão. Veja aí, decisão importante do STF, que diz que a escolha do monte-mor, ou seja, do valor da herança como base de cálculo da taxa judiciária, encontra óbice no artigo 145, parágrafo 2º, é claro, porque as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Então, a taxa judiciária não pode ter base de cálculo com identidade integral do ITCMD, que é o valor do monte-mor. Beleza? Veja, tratando-se de tributo de competência estadual, nada obsta que a lei estadual, em relação ao ITCMD, defina a base de cálculo menor do que a prevista em lei complementar federal, não havendo, portanto, porque se falar em violação do artigo 38 do CTN, é claro, a competência tributária é facultativa, eu posso estabelecer a menor, nunca a maior, do previsto na norma geral de direito tributário. Vejamos outra decisão importante do ITCMD. Feito o pagamento do ITCMD e juntado o comprovante aos autos, não pode o juiz condicionar a homologação da partilha em processo de arrolamento sumário à entrega de documentos à Receita Estadual necessária ao cálculo do imposto. Ainda que o pagamento não esteja completo ou não tenha o inventariante calculado mal o imposto, essas questões não podem ser tratadas e discutidas no enrolamento sumário. Veja que não se pode aí obrigar ao pagamento do imposto, se utilizando aí de um método de indução ilegal, indução tributária ilegal, especialmente no arrolamento sumário, que não é permitido. Segundo a jurisprudência de ambas as turmas de direito público dessa corte, ou seja, do STJ, inadmite-se a discussão acerca do ITCMD em sede de arrolamento de bens e inventário nos termos do artigo 1034 CPC, arrolamento sumário. Nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário, cabe à administração pública, não ao juiz do inventário, reconhecer a isenção do ITCMD. Claro, quem reconhece a isenção, aí é um ato de reserva de administração. É a autoridade administrativa e não o juiz, segundo decisão do STJ. Veja que o processo deve ser sobrestado até a resolução da questão na esfera administrativa e o herdeiro deverá juntar a certidão de isenção aos autos. Não pode o juiz reconhecer a isenção, segundo o STJ. Agora veja, uma advertência. Todavia, porém, contudo, ressaltamos que a jurisprudência do STJ sobre procedimento completo de inventário, ou seja, o mais completo, afirma que compete ao juiz apreciar o pedido de isenção. Veja que não se
permite no procedimento menos complexo, por exemplo, no arrolamento sumário. Veja que a correção monetária deve ser aplicada a partir da data do óbito, desde que prevista em lei. Por quê? Porque a data do óbito, a data da morte é o momento da transmissão, é o momento da ocorrência do fato gerador, é o aspecto temporal da incidência do imposto de transmissão causa-morte ou sobre herança. Veja o que diz decisão aí do STF, recurso extraordinário. Não se coaduna com o sistema constitucional norma reveladora de automaticidade quanto à alíquota do ITCMD a evidenciar a correspondência com o limite máximo fixado em resolução do Senado Federal. Por quê? Porque isso fere a competência estadual. Não se pode colocar na legislação do Estado que a alíquota do ITCMD é a alíquota máxima estabelecida na resolução do Senado Federal, porque isso aí revela automaticidade. Ou seja, quando se mudar a alíquota máxima da resolução, muda do Estado? Não. O Estado tem que legislar em todo momento em que queira aumentar o tributo. Se ele quer aumentar o tributo de 6% a 8%, tem que ter lei. E não se pode colocar uma cláusula automática de aumento. Aumentou na resolução ou aumenta no Estado? É proibido por ferir a competência tributária estadual ou a competência tributária distrital. Então, é proibido essa automaticidade. Não pode a legislação estadual estabelecer que a alíquota do ITCMD é a alíquota máxima da resolução. O que pode ser feito é estabelecer a alíquota de 8% e, se a resolução aumentar a alíquota, tem que existir sempre uma nova lei estadual e não uma cláusula automática de aumento. Portanto, ao Senado Federal compete a fixação da alíquota máxima para a cobrança do ITCMD, cabendo aos estados a definição da alíquota interna exigível, mediante lei específica, observada a resolução do Senado, ou seja, não pode ter cláusula de automaticidade. Veja que cabe ao juiz do inventário, à vista da situação dos herdeiros, miseráveis na forma da lei, por isto, ao apanágio da justiça gratuita, declará-los isentos do pagamento do imposto de transmissão causa-morte. É só nesse caso em que eles são pobres reconhecidamente na forma da lei. Veja aí o que cobrou o concurso do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Certa pessoa faleceu em 2 de dezembro de 2009, deixando bens móveis e imóveis a partilhar entre os herdeiros. Ocorre que o ITCMD só passou a ser cobrado, efetivamente, em maio de 2010, quando a sua alíquota já havia sido majorada em abril de 2010. Nessa situação, o ITCMD será devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Claro, porque o tempo da abertura da sucessão é a morte, é a data do óbito. E o aspecto temporal é no momento da morte. E é no momento da morte que eu vou verificar a alíquota está certa. Veja aí o que cobrou uma questão da ESAF. Consoante o entendimento do STF, o imposto de transmissão causa-morte é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão e não ao tempo do início do processo de inventário e partilha. Verdade, porque a alíquota vigente na data da ocorrência do fato gerador. Ainda sobre o imposto de transmissão causa-morte, o cálculo do referido imposto deve operar-se sobre o valor dos bens na data da avaliação. Também é isso aí, estabelecido em súmula que você acabou de ver do Supremo Tribunal Federal, correto. Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço. Aluno, agora que acabou de assistir a esta aula, não deixe de testar os seus conhecimentos respondendo ao quiz logo aqui abaixo. Com isso, além de fixar a matéria, você também pode medir o seu desempenho. Boa sorte!